Boa noite, queridos alunos e alunas. Estamos novamente no nosso curso de Direito das Sucessões, Sucessão Legítima, e vamos falar hoje sobre herança jacente, herança vacante, petição de herança e cessão de direitos hereditários. Essa é uma experiência nova, através de gravação de videoaula. É a primeira experiência que eu faço, não tenho, garanto a vocês, treinamento para isso, mas espero que essa aula de hoje seja um total sucesso. Para tanto, eu vou falar de forma relaxada, como eu falo com vocês quando eu estou na sala de aula. E vamos começar a falar, vamos direto ao assunto, falando sobre herança jacente. Vejam só, nós falamos em uma dessas aulas que a aquisição da herança em Roma, antes do momento atual do nosso Código Civil, ela se dava através de um processo que envolvia o momento da abertura da sucessão, em que se dá a morte da pessoa, um segundo momento, que é o de oferecimento da herança para os herdeiros, que é a figura da delação da herança, e um terceiro momento, que é o momento da aquisição, que se dá com a aceitação da herança pelos herdeiros. É interessante destacar, e isso foi dito, que do período da abertura da sucessão até a aquisição, esse período era considerado período jacente. Jacente por quê? Porque não existia um titular. O patrimônio ficava acéfalo, ficava sem um titular. E esse termo, ele foi trazido para os dias atuais também com esse sentido. O sentido de que jacente é aquela herança em que não se conhece os herdeiros, em que está acéfala, ou seja, não se sabe quem é o herdeiro, não se conhece esses herdeiros. O artigo 1819 do Código Civil diz isso, e diz: falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Então, vamos lá. Vimos, então, que a herança jacente é aquela herança aberta da qual não se conhece os seus herdeiros. Então, é jacente porque não se conhece os seus herdeiros. E o que é feito desses bens? Como eu falei para vocês, esses bens têm que ter um titular, tem que ter alguém que os administre. Então, esses bens serão confiados a uma pessoa de um administrador, que fará a arrecadação de todos esses bens, e em seguida vai ser aberto um processo de declaração de vacância. Ou seja, primeiramente, nós vamos ter a declaração que a herança está aberta, procura-se, através da publicação de editais, herdeiros para que se habilitem. Se não houver habilitação de herdeiros, nomeia-se um curador. Esse curador tem por função principal a arrecadação desses bens. É interessante, e a gente pega uma jurisprudência aqui só para ilustrar, no sentido de que a herança será considerada jacente quando uma pessoa falece sem deixar testamento nem herdeiro legítimo conhecido. E aí, como é que essa herança se torna vacante? Ela se torna vacante, ou seja, vaga, ou seja, com a declaração de que não tem herdeiros, a partir das práticas de diligências de arrecadação, que é feita pelo inventariante, no caso como administrador, aonde são publicados os editais, na forma da lei processual, e, decorrido um ano de sua publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou tendo habilitação, é que ela será declarada vacante. Então,
voltando àquele slide anterior, no momento da abertura da sucessão da morte, ela fica jacente, porque não se conhece o herdeiro, ela é jacente. É feita a delação, ou seja, o oferecimento desse patrimônio através da publicação do edital, dando notícia de que o titular da herança faleceu e que não se conhece seus herdeiros, deixando ele bens que são sucessíveis, e se aguarda o prazo de 1 ano após a publicação desse edital. Se passado esse 1 ano não vier a ser habilitado nenhum herdeiro, nenhuma pessoa reclamar a titularidade dessa herança, o juiz irá declarar essa herança vacante. Então, como é que a gente pode observar essa sucessão de herança vacante e herança jacente? Ou seja, abre-se a sucessão, arrecada-se os bens. Um detalhe, por que abre-se a sucessão e arrecada-se bens? Porque tem um detalhe interessante, porque se não existir bens, não há sucessão. O processo de sucessão, processo de inventário de partilha, requer a existência de bens. Então, se não existem bens, a pessoa faleceu e não deixou nenhum bem, não precisa abrir processo de herança jacente ou herança vacante. No máximo, pode-se abrir um procedimento de inventário negativo. E o que é um inventário negativo? É a solicitação que o juiz declare que aquela pessoa faleceu sem deixar bens para partilha. Mas isso só vai ser necessário em espécies, em momentos especiais, principalmente quando a pessoa quer se casar e quer se casar com o regime de bens de sua opção, e a lei manda que se a pessoa quiser se casar e não tiver feito o inventário de sua falecida esposa, ele obrigatoriamente teria que se casar pelo regime de separação obrigatória de bens. Então, para ele dizer que a falecida esposa não deixou bens, ele entra com inventário negativo para fazer prova, pelo menos, de que declarou a inexistência de bens. Mas isso é outro assunto. O que a gente precisa dizer é: só há sucessão quando existem bens. Então, arrecada esses bens, publica esse edital, prazo de 1 ano. Se nenhum herdeiro se habilitar, se ninguém aparecer, se habilitar para receber a herança, ela é declarada vaga. Então, o que ocorre é a declaração de vacância. E aí, passada essa declaração de vacância, contam-se 5 anos da abertura da sucessão para que esses bens passem, não para os herdeiros, porque herdeiros não existem, para que esses bens passem para o domínio do município ou da União. E aí uma questão interessante é que esses bens passarão para o município do local aonde estiverem localizados. Ou seja, se a pessoa faleceu e tinha uma casa em Porto de Galinhas, então será no município de Pojuca, do qual Porto de Galinhas pertence, Muro Alto, Porto de Galinhas. A pessoa deixou uma casa em Gravatá, será o município de Gravatá que será beneficiado dessa casa. A pessoa deixou um imóvel aqui no Recife, será beneficiado o município do Recife. Ou seja, esses bens passarão para o domínio do município aonde estiverem localizados. E se for uma propriedade da União, eles passarão para o local aonde for propriedade da União. Então, o artigo 1822, nesse sentido, diz: a declaração de vacância da herança não prejudica os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal.
E aqui tem uma questão bastante interessante, ou seja, nesses 5 anos, os herdeiros podem se habilitar a qualquer tempo. E isso ocorrerá dentro do processo de inventário. Dentro do processo de inventário. Mas, passado esses 5 anos, declarando o juiz que esses bens agora são do domínio do município ou da União, encerrando o processo, esse processo transitando em julgado, se por acaso surgir um herdeiro retardatário, passado esse tempo todo, ele vai ter que entrar com uma ação própria dirigida contra o município ou contra a União. Já não mais no processo de inventário, porque agora a discussão é de titularidade desse patrimônio e não mais de sucessão, porque o juiz já declarou que esses bens passaram para o domínio da União ou do município. Então, aí tem um caso interessante. Esse caso eu vou colocar para vocês pesquisarem. Vocês sabem que na questão de bens públicos, esses bens públicos não podem ser objeto de uso capião. E minha pergunta é: cabe uso capião de um bem que se encontra em herança jacente? É possível uso capião desse bem que se encontra em herança jacente? Essa é a pergunta que vai ficar na atividade reflexiva para que vocês pesquisem. Mas, vendo essa jurisprudência agora, é interessante a gente fazer uma discussão que é relativo às obrigações que envolvem aquele que vai adquirir esse bem. Imagine que uma pessoa era proprietário de um apartamento, tinha esse apartamento, vamos dizer, como seu único bem, e vem a falecer. Quando ele veio a falecer, ele estava devendo, vamos dizer, 5 ou 6 meses de condomínio. Ele não deixou filhos, não deixou esposa, não deixou nenhuma espécie de herdeiro. E ele vem a falecer. Quando ele vem a falecer, o condomínio, ou seja, antes disso, o apartamento passa para o domínio e propriedade do município. Vamos imaginar que fosse o município do Recife. Mas está devendo 5, 6 meses de condomínio. Então o condomínio chega e diz: quem é que deve pagar esse valor atrasado? Quem é que deve pagar esse valor atrasado? Veja só, quem deve pagar esse valor atrasado é o próprio patrimônio do falecido. E se esse patrimônio do falecido agora pertence ao município, é o município que tem que pagar em face da vantagem que recebeu. Ou seja, passou a ser proprietário. E aí, ele precisa pagar a partir do momento em que ele passou a ser proprietário, como uma aquisição originária? Não. Ele tem a obrigação de pagar desde o momento que haja decorrido a dívida. Por quê? Porque o patrimônio do devedor é que garante esse crédito do credor. Então, nessa jurisprudência, o que a gente encontra? Herança vacante, municipalidade contemplada com a adjudicação do bem, necessidade de prévio pagamento dos débitos condominiais, alegação do município de que, devidas às despesas condominiais, apenas após a declaração da vacância, eis que não se aplica, no caso, o princípio de Saizine. Obrigações property rem, adjudicatório que responde pelos débitos condominiais, inteligência do artigo 1336, inciso 1º, e 1345 do Código Civil, decisão mantida. Ou seja, nessa jurisprudência, o que é que se diz? Que a obrigação de pagar é do município. É uma lógica muito fácil. Por quê? Porque antes de transferir o patrimônio, é obrigação o pagamento das dívidas do falecido. É o seu espólio que responde por suas dívidas. Vamos então agora, nessa parte, a gente dar uma encerrada e continuar logo em seguida com petição de herança.